ditadores com o dedo em riste. O poder que cega e corrompe o próprio homem. Propagam a mentira, espalha o caos e somem. Eleição, liminar na mão. O dia 7 foi marcado pela traição. Os garotos se uniram e tentaram a sorte. Eu vi a estocada e foi profundo o golpe. Só no migué, sabe como é. No apagar das luzes eles agem de má fé. Contraditório, estelionato eleitoral. Cadê os milhões? Pelo jeito virou sal. Torcedor do sofrimento fica sem direito. Censura pra YouTube é o que vai dar o jeito. O sócio é processado por pensar ao contrário. Querem dinamitar e acabar com o meu Vasco. Sem projeto, sem solução. Fumaram o estatuto, pra eles é condição. Zombando da torcida, eles caminham para o abismo. Meu filho de 10 anos pode crer, viu isso. Meus versos é o desabafo de milhões que infelizmente são tratados como cães. Sem voz ativa, sem democracia. O Vasco sangra, o Vasco agoniza. Eu vi Romário, Edmundo e Dinamite humilhando a mulambada tipo nocaute no ringue. É desse jeito, pra cima sem ter medo, impondo o respeito, campeão brasileiro. Tempos de glória, guardado na memória. E viva a resposta histórica. Querem vender aquilo que não lhes pertence. O Vasco é do povo, o Vasco é da gente. Enquanto houver coração infantil, o Vasco será imortal. Enquanto nós estamos aqui. Fala galera, saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco. Hoje eu vou começar esse vídeo, já comecei diferente, tu viu aí. Não vou pedir teu like, não vou pedir para você curtir nesse momento, mas no final do vídeo. Me acompanhe para essa leitura aqui, senhores. A BIM foi acionada para caçar o podre de Jorge Salgado, então candidato à presidência do Vasco, diz o relatório da Polícia Federal. Matéria quarta-feira, 18/6/2025. Tá lançada às 22 horas e 28 minutos. O relatório final da Polícia Federal sobre o ABIN paralela e resolveu o Salgado, né, Jorge Salgado, o ex-presidente do Vasco da Gama, foi monitorado durante a sua candidatura em 2020. O documento divulgado por Alexandre de Moraes destaca pedidos para caçar o podre sobre o candidato, resultado e indicialmente. Durante as eleições para a presidência do clube, em novembro de 2020, um quadro resumo das investigações mostrou que um interlocutor não identificado enviou uma matéria sobre a candidatura do Salgado. Ele solicitou ajuda ao militar Jean Carlos Gomes Rodrigues, que estava cedido o ABIN. A resposta foi clara: caçar podre desse maluco aí, tá? Após quase 10 horas, Jaci Carlos informou que não encontrou muitas informações revelantes. O ex-presidente do Vasco foi eleito 9 dias após o monitoramento e cumpriu um mandato de 3 anos, senhores e senhoritas, encerrando em janeiro do ano passado. O inquérito da Polícia Federal resultou em 36 indiciamentos, incluindo o de Ciacicário. Galera, isso aqui é um resumo, é um dossiê que foi feito aí, uma matéria a respeito do Jorge Salgado, que alguns, tá, não gostam de política, mas não precisa falar muita coisa de tudo que tem discorrido no Vasco da Gama e tudo que fizeram. E agora, com as últimas informações a respeito do ex-presidente Salgado, Jorge Salgado Filho, que na história ele conseguiu se tornar o pior. Agora ele conseguiu não se tornar o pior presidente, como o pior vascaíno de toda a história do Vasco. Porque o cara que veste a camisa, diz que a Vasco trabalha há anos dentro da instituição, se torna presidente,
promovendo, proferindo e declarações de promessas não cumpridas, dizendo e bate no peito que é vascaíno, um cara que empresta uma grana pro Vasco da Gama de 2 milhões, depois 3 milhões, e agora faz uma cobrança no Vasco de 23 milhões de um dinheiro que não estava dentro da súmula, e ele responde dentro de uma live de outros canais, tá? Que não sabe como não entrou essa dívida no meio dessa recuperação, não aceita receber em parcelas em 10 anos como todos os outros credores, inflamando outros credores, tá, a não querer aceitar essa proposta que já foi lançada para a Defensoria Pública, forma modelo de pagamento que Vasco tem para estar sancionando as suas dívidas. E foi levantado também que em 5 anos, Vasco pagando sua dívida, vai amortizar 85% das suas dívidas que o Vasco tem. Mas um ex-presidente, com tudo que foi dito aqui, ele é o primeiro a recitar que não quer receber dessa forma e acha que o Vasco está querendo dar um calote nele. Ou seja, o cara ficou 3 anos como presidente, tentou e fez uma venda para recuperar o seu dinheiro e tudo que foi constituído dentro do Vasco da Gama por ele e contra todas as atrocidades emocionais, físicas também, tá? Sobre todos os torcedores vascaínos, tá aí no vídeo que eu coloquei e dando os créditos ao nosso amado Dedê, que Dedê, Deus abençoe aí, muito obrigado, tá? Por você ter emprestado esse vídeo, ter colocado aqui no canal falando de Vasco, tá? Isso iniciou o nosso vídeo com essas informações. Você, Salgado, não é o pior presidente do Vasco da Gama, e sim, você é o pior torcedor, você não é nem considerado um torcedor vascaíno depois disso. Você fazer uma petição de não querer receber a sua grana do jeito que você prefere, da forma que você quer. É porque é velho e 10 anos você talvez não vai estar vivo. Eu deixo um recado também aqui para uma galera, tá? Não vou falar nomes, mas deixar um recado aqui para a galera que eu não sei porque eu não vejo o movimento das torcidas organizadas, não vejo o movimento. A gente falar do Léo Jardim é uma coisa, a gente falar de um jogador é outra. Agora, contra esse calhorda, ninguém bate na casa do cara. No centro do Moacir Barbosa não tem como achar mais um Salgado. Mas ele está presente em alguns lances aí. E tem como cercar e começar a cobrar, fazer esse tipo de cobrança que já devia ter sido feito antes. Eu não sei por quê, também não vou julgar. Eu gosto, amo de paixão todas as torcidas organizadas. Eu tenho minha preferida, conforme eu falei. Não vou falar de nenhuma delas. Eu tenho minha preferida. Inclusive, eu adoraria ter a camisa dela. Eu não tenho ainda, tá? Mas cobro todas por iguais. Tem que cobrar, tá? Eu vejo a mídia falando aí, tá? Que as torcidas tem churrasco, tem cerveja, foi comprada. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que vocês são a força, são a potência e tem que botar para lascar, meu irmão, tá? Assim como aconteceu lá no Corinthians, lá, que derrubaram o presidente lá, que tava lá de causada lá com a galera lá do, né, do estelionatário, o Caramba 4 e outras facções aí, a galera chegou lá e fechou. Eu não estou falando para chegar com violência. Eu não tô fazendo essa apologia. Eu estou falando para se posicionar. Porque quem sofre somos nós. Olha o que esses caras fizeram com o Vasco. Galera, vamos lá, vamos para as informações aqui. Tá aqui o meu protesto. Precisamos cobrar toda essa corja, porque não é só se trata de Salgado. Se trata de muita gente que ainda se encontra dentro da gestão, que passou pelo Salgado, passou pelo Campelo e ainda continua, tá, junto aí com o presidente Pedrinho. Ainda continua toda essa corja aí. 19 anos tem o Zuccarello, mudando já essa ficha. 19 anos, foi cogitado por Barcelona. Rápido aqui, galera. Zuccarello no Barcelona. 15 milhões, tá, de euros que ao torno, tá, daria para o Vasco, já que o Vasco não tem todo o percentual inteiro do jogador, porque ele também tem ainda contratos também com o Sport, tá? Ele não é um ativo do Vasco 100%.
Então o Zucarello tem 10% para ele, o Vasco tem o Vasco tem uma porcentagem que, se for vendido por 15 milhões de euros, o Vasco leva 41 milhões, tá? E o Sport acaba levando também a sua porcentagem. Mas é um garoto de 19 anos, não é um profissional pronto, mas o Barcelona despertou interesse no Zucarello. Se for, é uma boa grana para o Vasco, mas, né, eu acho muito difícil pela idade, tá? Ele tem 19 anos. Geralmente, com 18 anos, ou até mais novo, já começa a pegar o moleque, preparar, bota na segunda base do Barcelona e começa a esquentar o moleque. Assim foi com o meu primo. Ele começou na terceira divisão, segunda divisão, tá? E depois ele foi rodando outras divisões aí de outros países. Dando continuidade, vai ter jogadores que vai sair aí nessa janela, galera. Tem uma turma, deixa seu comentário aí, quem você acha que deve sair ontem do Vasco, tá? Admar Lopes já chegou, tem que enxugar aí essa folha salarial, enquanto o Neguinho tá pedindo aumento de salário, a gente tá aqui lutando para poder ter redução de salário. Brincadeira, né, Léo Jardim? Mas eu vou chegar em você. Eu vou chegar em você. Então, tem que enxugar essa folha. Então, esses são os nomes, tá? Pumita, tá? Pumita tem contrato com o Vasco até dezembro. Jair tem contrato com o Vasco até o final de dezembro. E o Alex Teixeira tem contrato com o Vasco até o final de dezembro. Esses três ativos, tá? A gente colocaria aí na folha salarial. Jair, 900 milhões, tá? Tem pretensão de continuar no Vasco, já que o Diniz pediu ele, tem que ter uma redução. Cara, ou a gente faz um contrato aí, vamos fechar isso aí igual fizeram com o Souza, mesma coisa com o Alex Teixeira, apesar que o salário dele é bem pequeno, se eu não me engano é 150, tá entendendo? 150 conto lá para ele lá, e o Pumita ganha em torno aí de 800, beirando 900 também, tá? E é um reserva que quase não é usado. Eu gosto muito do Pumita. Se eu pudesse, seguraria ele. Mas são três que daria uma enxugação ali no salário, né? Se existe essa palavra, vamos enxugar o salário, tá? E esses três, até o final do ano, eles podem estar cantando pneu no Vasco da Gama. Mas não tem só eles, não. Tem outros jogadores que têm contrato 2026, 2027. E são eles, ó. Esforça também pode estar aí oferecendo, já que o Vasco introduziu um dinheiro forte nele, pode estar negociando ele. Tá aí. Teve um time da MLS que estava de olho no Esforça. Vamos ver se acontece alguma coisa. Lucas Freitas também, tá? Um dos zagueiros do Vasco também tem um contrato até 2026. Pode também estar enxugando aí essa folha salarial. E o Jean David, tá? Que ninguém até o momento quer o cara, tá? Houve uma especulação lá no um dos clubes lá do México, tá? Ninguém do Chile quer o cara, já que ele era uma baita de uma promessa do Chile, que tá no banco do Vasco e nem entra no relacionado, tá? Baita de uma promessa, tá aí, né? E aí tem ele também para estar negociando. E muitos também não mencionaram o Maurício Lemos, tá? O contrato do Maurício Lemos vai até o dezembro, final desse ano, tá? E se ele conseguisse bater algumas metas, algumas porcentagens de jogos, já que ele passou lesionado a maioria do tempo, chegou lesionado, se lesionou, não vai cumprir, não tem renovação, ano que vem, pode ter certeza que o Maurício Lemos não faz parte do corpo do Vasco aí, tá? Tenho certeza também que não é interesse. Tem que negociar esse Lorde Augusto, que não adianta nada ter um baladeiro, tá entendendo? Sendo especulado aí como maconheiro aí, como foi. Achei muito errado da parte dos caras, dos colegas dele lá, tá fazendo isso com ele. Mas, meu amigo, eu tenho esposa, sou casado, tenho meus filhos dentro de casa. O que eu vou fazer na balada com um monte de amigo aí? Diz, né? Aqueles conselhos, é um conselho bíblico e também é um conselho de mamãe e de vovó. Me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem você é. Então, meu amigo, segura esse pepino aí. Mas com certeza vai ter que passar aí num testezinho aí, já que foi especulado. Vasco também tem que se posicionar sobre o Lorde Augusto, que pode também estar negociando. Fernando Diniz não vai estar usando ele, bota ele também para escanteio aí também, tá? Tem o Lucas Oliveira, já que o moleque é novo, mas até 2027 o Vasco vai estar segurando ele. Ele é quinta opção de zagueiro do Vasco, quinta. Até os moleques da base, o Lincoln e o Luiz Gustavo, que eu gostei muito desse garoto, tá na frente dele, tá? Sem contar no lateral esquerdo, tá? Que é o Vitor Luiz.
Não se esqueça, tá? Vitor Luiz, ó, metendo o pé aí. Até porque o Leandrinho tá vindo do Al-Shabaab e pode estar sendo aí um novo reforço do Vasco e já é ativo do Vasco, beleza? Então, deixe seus comentários. Quem dessa barca tem que meter o pé no Vasco para diminuir e a gente fazer algumas contratações, beleza? Apesar que eu já deixei meu feedback, né? Qual é o meu feedback? Admar Lopes, ele é um verdadeiro scout, ele precisa de tempo para sondar os jogadores e acredito muito que na janela de janeiro ele vai conseguir reformular o Vasco por inteiro e fazendo uma boa contratações, tá? Mas para essa janela, esquece aí, tem um monte de gente especulando aí que vai ter jogador caro, que não sei o que. Esquece, irmão, esquece. Ele já deu o papo dele, ele já falou lá na coletiva, vai vir o que der para trazer, irmão. E se puder conseguir ter a mesma cagada que tivemos com o Nuno Moreira, isso vai ajudar muito o Fernando Diniz a dar um bom campeonato positivo para os seus vascaínos. Beleza? Galera, tamo junto aí. Continua aqui, ó. Teve um encontro, falando do Léo Jardim, vambora. Eu segurei essa onda. Tu sabe que para falar do Léo Jardim, todo respeito. Carlos Amodeu, Léo Jardim e Paulo Pintombeira, que é o seu empresário, tiveram um encontro pela quinta vez, irmão, pela quinta vez. Sabe o que parece? Com todo o respeito, parece até a mulher dos caras aí, meu irmão. Esses caras aí que vivem esculachando as mulheres, aí vai lá e dá uns... Pô, aí a mulher fica toda hora querendo voltar, toda hora querendo voltar. O cara não quer, meu irmão, o cara não quer, a mulher fica... Tá sendo maltratado, tá sendo espancado, mete o pé, caça uma nova... O Vasco tá aparecendo essa mulher. Tá aparecendo essa mulher, meu irmão. Caraca, não é possível, meu irmão, não é possível. Quinta vez batendo na porta do cara. Aí parece que nessa reunião, e o Admar Lopes, que já trabalhou com o Léo Jardim, parece que vai chegar aí próximo o valor de uma petição salarial e o Léo Jardim pode estar fazendo essa renovação. Mas, a princípio, já é a quinta proposta na mesa do Léo Jardim. E brincadeira não, Vasco. Se ele falar não de novo, cara... Libera, cara, libera, deixa eles ser felizes, deixa eles ser felizes. Olha que coisa boa. Piton, Benjamin Garré, Felipe Coutinho e o Pirata da Colina com sua família num clube, estão passeando, zoando a vida aí, na maior tranquilidade da face da terra. Sabe o que vai acontecer? Vão voltar bem, mentalidade fresquinha, tranquilo. Fernando Diniz, jogo de basquete lá em São Paulo, vai ficar esquentando cabeça com o Léo Jardim, tendo Daniel Fusato. Pelo amor de Deus, meu irmão. Hein? Só coisas no Vasco, tá? Andrei. Cara, Andrei. Pô, baita de um ativo que foi do Vasco, né? No Manchester, né? No Manchester City. Ó. No Manchester. Chamou a galera. Deu lá aquele feedback. O pai dele falou, pô, cara, dá uma chamada lá. Teu pai é vascaíno. Tu é vascaíno. Dá uma chamada lá pra esculachar os urubu. Aí ele falou, ó. Torcida vascaína. Vem com a gente torcer aí, Chelsea contra os urubu aí, ó. Vem que a gente precisa dessa torcida, vambora. Deixou o filho dele, né? Pô, isso sim é vascaíno, meu. Gostei muito. Galera, vamos lá. Ó, Vasco foi convidado a participar de um amistoso. O nome desse amistoso vai ser, ó, Vitória Cup, tá? Vai ser contra o time do Uruguai. Vai ter direito a troféu, tá? Vai ter uma grana aí que vai rolar, hospedagem, comida, tudo de graça aí, beleza? Vai ser quando, Osta, essa parada? Vou te falar, e se vai, talvez vai ser televisionado. Se tiver, vai ser bom demais, né? Porque vai só jogo só dia 12, né, de julho. Isso é esse Botafogo do ano passado. Vou acabar de gravar o vídeo, vou lá assistir o fogão lá, hein? Vou lá assistir o Botafogo. Então, ó, presta atenção. Vai ser na Arena das Dumas, tá? Em Natal. Alô, galera de Natal. Tem uma turma aí bacana. Aí, doutor, beleza? Saudação vascaína. O Vascão tá indo pra aí, hein? Ó, com tudo, pago despesa, 1,5 milhão. Direito aí a troféu bonitinho. Vitória Cup. Vai ser no sábado, às 17 horas, tá? 5/7, beleza? Dia 5/7. Vascão vai estar entrando em campo, vai ser Vasco e Montevidéu.
Wanderers, tá? Esse é o time uruguai que chamou o Vasco aí para estar fazendo esse amistoso, beleza, galera? Estado de Alagoas tem muito vascaíno. Por que eu tô te falando isso? Tá tendo conflito, problemas. Eu sabia que isso ia dar ruim, cara. Só tem espaço para 15 mil torcedores. Tô falando para dia 30, tá? De julho, Copa do Brasil, o jogo de ida contra o CSA. Tá? Colocaram aí os ingressos à venda e não tem meia, tá? Então, os valores dos ingressos, dependendo das posições, 240 até 600. Caro por demais, meu irmão. Para assistir Vasco, opa, eu pagaria, entendeu? Mas, pô, se fosse uma final, era uma parada diferente, né, meu irmão? Mas nem é. Aí fica 600 conto para você pagar, 240. É um absurdo. Tá tendo conflito, polícia foi chamada, Ministério Público, tá? Então, a galera aí de Alagoas, fica ligada aí, Maceió tem vascaíno para dar pra pau aí. Fica ligado que vai ter aí novidade aí com direito aí, redução desses valores desses ingressos. CSA tem 5 dias para poder se pronunciar e falar por que tá tão caro esses ingressos, se tá quebrando algum tipo de regra aí e porque não tem meia, tá? Então vamos ficar ligados, a gente traz isso com mais, com prioridade quando estiver mais próximo aí desse jogo, beleza? Galera, vamos tá fechando aqui, ó. Não ia falar disso porque não foi passar para mais, achei muito interessante por você ser vascaíno, eu também vou fazer de tudo para estar lá, tá? É o primeiro evento que eu talvez possa participar, vai ser bacana. Vai ter um monte de jogadores lá. Que evento é esse, ó? É no ginásio de São Januário, dia 21 de junho. Vai ser agora sábado, tá? Expo Vasco e FAR, né? FAR. Às 10 horas até as 15 horas. Doação de alimentos e meia solidária, tá? O que isso significa? Você vai ter que pagar o ingresso, tá? Nesse evento aqui, a Expo Vasco e FAR, né? E aí, o que acontece? Você levando 1 quilo de alimento, você vai pagar R$ 22,50 por meia, tá? Eu sou sócio torcedor, Você vai pagar aí R$ 22,50. Eu não sou torcedor, tá? Aliás, eu não sou sócio, não tenho 1 quilo de alimento para levar, vou pagar inteira. R$ 44,00, tá beleza? Para você entrar nesse evento, vai ter show, pagode, aquela zoeira da barreira, camisa para dar para rodo, um monte lá dessas coisas que a gente gosta aí de deixar pendurado, quadro, modelos. É um encontro da massa vascaína, tá? Que vai acontecer dia 21 de junho na Expo, tá? Lá no ginásio de São Januário. Isso aí vai trazer muita lembrança, recordações das antigas, muitos jogadores aparecem lá, o Cazé TV às vezes aparece lá, o presidente Pedrinho, ano passado compareceu lá, não deu para mim ir, vai ser muito bacana, a galera pega suas camisas aí, antigas, entendeu, memoráveis, chega lá, faz troca, é muito maneiro, o evento é muito bacana, não deixa de ir, tá? Eu vou ver se eu pego aqui a capa, eu vou estar colocando do lado, caso eu não consiga, já fica ligado, dia 21 agora, tá? Compareça lá em São Januário, na Expo Vasco FAP, beleza? Leva 1 quilo de alimento que eu acho que é muito necessário, sabe que Vasco ali, fica ali naquela redoma ali daquelas comunidades, tá beleza? O tiro come, a chapa esquenta, mas Vasco sempre tá ajudando lá, apoiando lá aquela comunidade, não vou recitar o nome aqui. Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Desculpa aí o cansaço, peguei 3 dias de febre, a boca tá toda estourada. Irmão, complicado esse tempo aí, eu não fui nem dar aula de jiu-jitsu na terça-feira, mas obrigado. Aqui a gente não pode deixar de trazer informação. Galera, até a próxima. Fui!